A gente está chegando no final do ano e eu acho que toda meditação que eu tenho para trazer agora eu começo com, nossa, está chegando no final do ano, a gente fica pensando nas coisas. E eu fico pensando, nossa, será que eu sou muito repetitivo ou porque isso não sai da minha cabeça, né? E eu acho que talvez um pouco de cada. Mas eu percebi que eu estou meditando bastante nessa questão de, nossa, já chegou o ano que vem. E eu percebi olhando na internet que muita gente está falando por aí assim, nossa, passou muito rápido 2024, nem percebi, já é 2025. E para mim foi um pouco assim, ao mesmo tempo que durante o ano pareceu muito intenso e as coisas pareciam longas e demoradas, mas olha só faltam mais 2 semanas e já é ano que vem. A gente está aqui meditando no nascimento de Jesus e graças a Deus que Pastor Joel nos orientou aí para a gente meditar o mês inteiro e não apenas num culto do ano sobre esse momento tão especial na história que foi a chegada física de Jesus no nosso meio. E algo que também, né, o pessoal esperou por tanto tempo, mas assim que piscou já chegou e agora também já passou 2000 anos desde então, né? O tempo ele pode passar de maneiras muito diferentes, às vezes meio rápido, às vezes parece que as coisas vão andando e a gente não vai percebendo, mas algo que mexe nessa nossa sensação de se passa rápido ou se passa devagar é a expectativa. Se a gente não espera nada de nada, o tempo talvez passe mais rápido porque não tem nada pensando. Para uma criança que está lá esperando da hora do intervalo, quando eu era criança era recreio, mas hoje eu vi nas escolas é intervalo, o negócio é corporativo. Brincadeira, não era nenhuma crítica, gente. Mas assim, quando eu era pequeno também, então eu imagino que eles têm essa expectativa. Assim, a aula parece que não acaba mais. A primeira aula passa rapidinho até, mas nossa, a terceira aula antes do recreio demorava muito. E quando eu piscava já estava na última, né? As coisas passavam de momentos muito diferentes. Mas para mim a terceira aula era mais difícil, porque eu tinha muita expectativa pelo recreio. Nem tanto para voltar para casa, porque meus amigos estavam lá, né? Então voltar para casa eu não tinha tanta expectativa. Mas chegava na hora do recreio, eu ficava tão ansioso que eu não conseguia nem aproveitar direito. Eu tinha vergonha de falar com a tia da cantina, então eu não conseguia ir na cantina e eu ficava só vendo meus amigos comerem. Era um negócio bem difícil. Mas eu tinha muita expectativa, era muito, muito especial o momento, né? Quando a gente espera por algo, a gente torna o nosso pensamento sobre esse algo mais especial, por mais que seja às vezes diferente do que a gente pensa. E agora no final do ano a pergunta vem, né? O que a gente espera do próximo ano? O que você tem esperado para 2025? Será que você faz aquelas decisões de como que vai ser? O que a gente espera do ano é interessante porque todo ano a gente pensa, todo ano a gente espera, todo ano a gente planeja e todo ano algumas coisas saem que nem a gente pensou e algumas coisas saem muito diferentes. 2019 saiu muito diferente, né? O ano que a gente esperava. Mas em 2020 a gente esperou para 2021 muito parecido com o que a gente imaginava. E essa pergunta faz a gente pensar, bom, se a gente pensa sobre o ano seguinte, o que a gente espera, e isso faz a gente sentir o nosso ano de uma forma diferente, o que a gente tem esperado das nossas vidas? O que você espera de uma forma completa assim da sua vida? Não apenas no esperar no sentido de aguardar, mas o que você gostaria, o que você anseia? Ontem os jovens tiveram uma atividade de encerramento e o nosso irmão Theo trouxe uma meditação sobre como nós temos vivido nossas vidas. Não olhando só para hoje, mas compreendendo toda a plenitude, a completude dos nossos dias, entendendo que eles são breves e ainda assim olhando para a eternidade. A vida pode parecer longa, mas ela é curta e ao mesmo tempo a gente percebe ela passar num piscar de olhos e outras vezes muito devagar. Se a gente não parar para colocar significado, a vida vai passar sem a gente perceber. E se a gente passar a vida sem perceber, a eternidade vai ser uma dificuldade enorme. O que a gente espera dos nossos dias e o que a gente espera da nossa vida tem muito a ver com como a gente vive. Porque a gente nunca espera sem fazer nada. E às vezes a gente espera parado e isso já é fazer alguma coisa, né? A nossa inatividade muitas vezes gera resultados, né? O que a gente espera da nossa vida é muitas vezes o que a gente imagina por esperar de completar a nossa jornada. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Como a gente espera completar nossas jornadas? Talvez a perspectiva de cada um aqui seja um pouco diferente. A gente teve experiências de vida diferentes. Alguns viveram um pouco mais, alguns viveram um pouco menos. E isso faz a gente pensar o que a gente espera,
Às vezes pode mudar, ou às vezes a gente tem um grande sonho, um grande anseio que vai permear todos os nossos dias. A gente vai meditar na vida de uma pessoa que passou a vida inteira esperando por algo especial. Esse foi Simeão. E ele esperava pelo nascimento de Jesus. Ele talvez não sabia que era Jesus, e talvez não sabia que era nascimento, mas ele esperava certamente pela salvação de Israel. E essa espera só é satisfeita quando se vive de uma maneira especial, quando se vê de uma forma especial as coisas e quando se vai e caminha de uma forma especial. Simeão teve a graça de viver dessa forma, de passar por todo esse processo e ver sua espera ser satisfeita. A nossa espera, ela nunca é sem nada depois, sempre tem alguma coisa depois. Se a nossa espera não está muito boa, talvez a gente encontre com frustração. Mas se a nossa espera está bem acertada e o processo da mesma forma, a gente vai encontrar com satisfação. E a gente vai meditar hoje no texto de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, até o versículo 33. Eu vou ler na nova versão internacional. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a salvação, para a revelação dos gentios e glória para Israel, teu povo. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Graça do Senhor. Imagina a honra que é você ter toda essa expectativa e ver com seus próprios olhos. A gente escuta falar, a gente se relaciona, a gente louva, a gente recebe a graça de Jesus nos nossos dias, mas esse privilégio a gente ainda não teve, porque certamente a gente terá quando Jesus voltar. Mas deve ter sido um momento muito especial para Simeão e para os pais também, que ouviram essas palavras tão cheias de graça, cheias da verdade de Deus, né? Agora, se esse momento de satisfação foi tão especial, certamente a vida deve ter sido difícil. Simeão, se ele disse que agora podes levar o teu servo, ele já devia estar próximo ao final da sua vida. E não imagino quão difícil deve ter sido todos esses anos esperando por algo que talvez parecesse que não aconteceria. Talvez outras pessoas imaginavam que não aconteceria. A primeira pergunta que eu tenho para a gente meditar nesse texto é: o que a gente espera? E em quem a gente espera essa questão? Aqui o texto começa dizendo que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A gente já tem a resposta para Simeão. Ele esperava algo, a consolação de Israel, e ele esperava em alguém. Esse alguém era o Espírito Santo. O povo de Israel, por muitos e muitos anos, ouviu profecias sobre a restauração de Israel, porque afinal a história deles era tomada de dificuldades, de domínio sobre de povos inimigos sobre eles, de reis que não caminhavam bem, faziam o povo pecar, e por pecado eles sofriam, e eles sempre aguardavam essa questão. Eles tinham duas coisas na boca deles sempre, que era receber a promessa do Senhor, né, a terra prometida, e daí depois que eles receberam e sofreram, era sobre a restauração de Israel, a consolação de Israel, que alguns deles pensavam que ia ser uma grande revolta militar e eles iam retornar o domínio sobre as suas próprias terras. Afinal, eles passaram quase a maior parte da sua história dominados por outros povos, e na época de Simeão, na época de Jesus, eles eram dominados pelos romanos. Eles tinham muitas expectativas diferentes, no mesmo povo, com a mesma profecia, com as mesmas palavras, com a mesma dor. Eles esperavam pela consolação, pela restauração de Israel. E essa restauração
parece talvez uma palavra para a gente difícil de entender, né? Se a gente lê só consolação, o que será que significa? Para eles também, talvez era um pouco confuso. Restauração. O que será que Deus faria no meio do povo? Lá em Isaías capítulo 40, está escrito: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas verão, pois é o Senhor quem fala. O povo que sofria esperava por consolação. Talvez eles não soubessem como isso iria acontecer. Mas o que eles sabiam era quem faria essa consolação, e esse alguém era o próprio Senhor. É o Senhor que fala e é o Senhor que faz. Afinal, nos primeiros dias da existência do mundo, quando nada existia, Deus simplesmente falou e o mundo se fez. Quando Deus decretava através dos seus profetas, as coisas aconteciam. Quando Deus fala, a gente tem a garantia da realidade que acontecerá. Mas entre o falar e o acontecer, muitas vezes tem essa espera. O povo de Israel passou gerações e gerações. Muitas outras pessoas talvez passaram a vida inteira e não viram. E para quem passou essa história comprida, talvez se pergunte: bom, não aconteceu na época dos meus pais, não aconteceu na época dos meus avós, talvez também não aconteça na minha época. Então a gente continua esperando, mas quando a gente espera sem ter um porquê, ou sem achar que vai acontecer, na verdade não é esperar, é não fazer nada. E aqueles que se esqueceram, passaram batido a chegada de Jesus, talvez nem notaram que era o Salvador, o restaurador, estava no meio deles. Alguns até mesmo estavam entre aqueles que queriam que ele fosse crucificado, estavam entre os acusadores, e mesmo assim Jesus trouxe essa salvação. Talvez o que a gente espera, se a gente parar de ter o propósito, a gente não perceba acontecer, mas a vontade de Deus vai acontecer. Essa primeira questão de Simeão é muito importante, porque nos ensina que o que a gente espera e em quem a gente espera é muito importante. A gente pode esperar por várias pequenas e grandes coisas na vida. Para quem está com fome, espera pela próxima refeição. Para quem está indo fazer aniversário, que nem nosso irmão Felipe fez agora essa semana, espera com expectativa, né, a celebração. Para aqueles nossos irmãos que estão estudando para o vestibular, esperam, né, com expectativa os resultados, o que vai acontecer, a sua direção de vida. Mas quando a gente pensa na nossa vida como um todo, o que será que a gente espera? Simeão, ele não esperava algo só para a vida dele. Ele tinha uma ansiedade, ele ansiava por algo que afetava sim a vida dele, mas algo que ele via a partir de Jesus, e aí chegou ao coração dele. Essa questão de onde parte essa expectativa, para mim, foi algo que na minha caminhada eu tropecei bastante para digerir essa questão. Tudo que a gente sempre imagina costuma começar partindo do nosso coração. E eu tenho uma grande expectativa na minha vida. Eu tenho bastante vergonha de falar disso, então eu nunca falo no púlpito. Então, pessoal, por favor, não façam contato ocular comigo. Só por 3 minutos. Mas eu espero me casar algum dia. E isso é uma expectativa que sempre se manteve com o mesmo nome. Mas o que é engraçado é que a expectativa muda. E o que eu esperava, na verdade, não foi a mesma coisa durante toda a minha vida. Quando eu era bem criança, eu não queria me casar, né? Eu achava assim, não, liberdade, né? Quero brincar. E eu também já fui desses, né? Mas eu esperava por algo que eu pudesse entender de mais completo. Quando eu passei pela minha adolescência, eu tinha muita expectativa de companhia, de talvez suprir carência, de outras coisas. E conforme o tempo foi passando e Deus foi se manifestando na minha vida, a expectativa começou a tomar um significado diferente. E algo que me marcou muito e ainda me marca bastante, eu quero ver a manifestação da graça de Deus de forma completa. E se Deus trouxe essa questão tão maravilhosa que é a família, o casamento, para o seu povo, para a sua humanidade, que alegria deve ser ver dentro desse ambiente. O casamento e a família, eles se assemelham tanto com a comunhão de Deus consigo mesmo. Deus que é 3, mas é 1,
Deus que se envolve com tanta maravilha, com tanto equilíbrio, com tanta graça, com bênção que também vai aos seus arredores, todos aqueles que o ouvem e veem e vivem de acordo. Certamente, nesse relacionamento, a gente deve ver a graça de Deus de uma maneira que, por enquanto, eu ainda não conheço. Escuto falar, medito, acho maravilhoso. Mas é uma expectativa que eu tenho. E é uma espera que eu também sei que, mesmo que não acontecer, eu certamente vou ver a graça de Deus de uma forma completa e plena quando a gente estiver na eternidade. Não vai faltar nada se eu não ver. E para Simeão também. Se ele não visse o Salvador com os próprios olhos, estaria tudo bem, porque o Salvador ainda viria. E ele salvaria todo aquele que cresce, todo aquele que é pecador, ou seja, todos nós, veriam a graça do Senhor. Eu esperava que seria rápido algum dia eu me casar. Mas o tempo foi passando e eu fui ficando com dúvidas. Assim como as gerações passavam e talvez as pessoas não esperassem mais que um Salvador, conforme as promessas viriam, essas dúvidas podem vir. Mas a segunda parte não é apenas o que se espera, porque o que se espera pode ser bom, mas em quem se espera. Simeão esperava no Espírito Santo. E porque ele esperava no Espírito Santo, ele entendeu uma forma boa de esperar. Não talvez tentar fazer uma revolução que virasse toda a ordem de governo no povo, não talvez deixar quieto, não talvez inventar regras ou alguém dizer, então eu sou Messias, né? Eu vou deixar assim mesmo e tentar liderar o povo por conta disso. Ele esperava no Espírito Santo, então ele sabia onde esperar. Ele estava lá no templo justo quando Jesus chegou para ser consagrado. A nossa espera é importante, mas a gente precisa direcionar ela bem e precisa ter o compasso dentro dos nossos corações, não adianta se estiver fora. A gente vê isso na história de Davi e de Saul também, que foram os primeiros reis de Israel. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, está escrito: Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá, e Davi, a serviço de Saul, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. A gente vê aqui dois lados dessa mesma situação. Uma pessoa que não tinha mais o Espírito do Senhor em sua vida, começou a tomar decisões terríveis. Saul começou a perseguir Davi, que era o ungido, escolhido por Deus. Ele começou a levar o povo num caminho que não era bom, a viver em idolatria. Ele mesmo perdeu o seu senso de direção. Agora Davi, que recebeu desse Espírito do Senhor, começou a viver e crescer em graça e caminhar numa direção que a espera dele valeu a pena. Ele não tomou o reinado por mais que ele tivesse sido nomeado pelo próprio Deus. E quem verbalizou isso era o grande sacerdote do povo. Ele podia ter chegado lá no meio da assembleia e falado, agora eu sou o rei. Ele podia ter ido com o exército dele, que era muito mais capaz do que o de Saul, e tomado o poder à força, e seria legítimo, porque Deus que escolheu. Mas ele esperou. Ele esperou porque ele sabia que se Deus disse, iria acontecer. E de fato foi. E Davi teve o orgulho de dizer que ele fez isso sem sangue nas suas mãos. Teve 2 oportunidades de matar Saul, e ele recusou-se, porque Saul também tinha sido ungido por Deus. Ele tinha esse compasso no seu coração, porque o Espírito Santo habitava nele. O que você espera para a sua vida? Será que esse seu desejo, essa sua expectativa de vida, tem sido algo da parte de Deus? E se tem sido algo da parte de Deus, será que a gente tem meditado no Espírito Santo para saber como nós devemos esperar? A gente aprende nesse texto também que quando a gente espera por algo, algo se revela. Talvez não da forma como a gente imagina. Mas no versículo seguinte, do primeiro, né, versículo 26, diz assim: Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Da espera, algo foi revelado para Simeão. Ele já aguardava, passou a sua vida inteira aguardando, mas em algum momento, em aguardar no Espírito Santo de Deus, foi revelado para ele. Esse Espírito Santo de Deus certamente revela.
Lá em 1 Coríntios está escrito: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhum coração concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas até as mais profundas de Deus. Ninguém poderia entender o pensamento, os propósitos do Senhor se o próprio Senhor não revelasse. Graças a Deus, o seu Espírito revela ao nosso meio algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e ninguém poderia compreender que Deus tem, foi revelado. Para nós, o grande mistério da existência foi revelado na salvação em Jesus Cristo. E agora que nós já temos revelado o nosso grande propósito de vida, nós ainda esperamos com expectativa, porque a nossa vida ainda não foi completa. A gente espera com expectativa por Jesus que retornará, mas a gente espera também por direções de vida. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem algum chamado que Deus nos traz. E a gente precisa que o Espírito nos revele o caminho. Essa revelação pode ser algo específico, pode ser algo muito claro, mas a gente também pode ficar confuso. Talvez pareça que, bom, se eu estou esperando algo, os detalhes começam a vir e eu não consigo interpretar sempre. Eu esperava por muito tempo, quando eu era mais novo, antes mesmo de eu receber o chamado de Deus para ser pastor. Eu tinha uma igreja que eu tinha muitos amigos que passavam por várias coisas e quando eles compartilhavam, meu coração apertava e eu gostaria muito de estar lá. Mas eu pensei, é impossível. Coloquei no papel, raciocinei, eu falei, eu nunca vou para essa igreja. E não fazia o menor sentido. Uma vez eu fui visitar, eu quase não consegui chegar porque o caminho me pareceu muito confuso. E daí apareceu uma caminhoneira desconhecida que eu nunca tinha visto na vida, mandou subir, eu fiquei com medo de subir, e ela veio aqui na igreja, era uma irmã em Cristo, né? E era aqui. E eu esperei por bastante tempo. Eu orei por 7 anos por essa igreja e a minha expectativa era de que, bom, eu acho que o que eu estou entendendo é que é para orar, então eu só vou orar por essa igreja. E eu orei por 7 anos e alguma hora eu percebi que Deus mostrou algo diferente. Será que eu vou para lá? Porque eu comecei a visitar com mais frequência, as pessoas me chamavam para alguns encontros de jovens. O pastor da igreja falou assim, você não quer vir aqui uma vez por mês para dar um estudo para os jovens? Assim? Eu falei, mas tem gente para dar estudo para os jovens lá, né? Por que eu... Não, deixa... Se ele convidou, vamos orar, né? Aí Deus deu ok, assim, eu vim. E depois, né, eu fui nomeado para cá também. A jornada pode ser muito confusa, mas Deus fala, se a gente ignorar, porém, as dicas que Deus dá, quando Ele revela a direção dEle, a gente pode se perder no meio do caminho. Eu falei que eu subi no caminhão por medo, mas na verdade não foi assim, eu só conto para ser piada a história, né? Mas foi graça do Senhor, né? A gente perceber que Deus nos conduz de maneiras que às vezes a gente nem percebe. Se a gente não estiver atento ao que o Espírito Santo fala, a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar. Se talvez eu pensasse que não fizesse sentido, eu como pastor em treinamento, parar de ir uma vez por mês na minha igreja, a igreja que eu estava responsável por, eu era lá da Holiness de Santo André, a minha sensação pessoal de responsabilidade dizia, eu não posso faltar no culto da minha igreja, não faz sentido, eu vou dizer não. A minha responsabilidade diz que isso é melhor. E racionalmente parece muito bom, minhas intenções poderiam ser das melhores, mas a direção de Deus era outra. Se nós estamos no Espírito, uma coisa é garantida. A gente pode saber, a gente pode entender, a gente pode ficar confuso e a gente pode esperar por muito tempo até que alguma coisa seja dita. Mas certamente Deus vai revelar. Então, se você tem esperado algo na sua vida, continue em oração. E se já te foi revelado, agora a gente passa para a próxima parte também. Mas que certamente essa revelação é na direção do nosso Senhor. Porque Simeão também viu isso, lá no versículo 27. Ele foi movido pelo Espírito, e por isso ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. O Espírito mesmo que o moveu. Não foi ele que teve a estratégia de pensar,
eu vou ir justo nesse dia porque, né, alguma coisa vai acontecer, ou talvez ele era daqueles que ia todos os dias para, né, garantir que ia chegar no dia certo. Se ele fizesse isso todos os dias da vida, talvez seria muito difícil, ou talvez ele tivesse desistido antes. Mas o Espírito deu o momento certo e a ação certa para ele fazer. Da revelação, certamente vem ação. A nossa espera nunca deve ser parada na direção do nosso Deus. E parado não significa sem fazer coisas, porque a ação pode ser até de não fazer, como foi para Paulo lá em Atos. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo de Deus tinha planos diferentes. Eles iriam fazer outro trajeto e pregar a outros lugares. Mas a intenção deles era boa. A estratégia deles era boa de pregar, e o Espírito Santo de Deus trouxe uma direção diferente. A grande expectativa de Paulo era pregar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, e ele queria viajar por todos os lugares que ele fosse capaz de ir, até, né, eles moravam, né, na pontinha da Ásia, e ele queria até o outro lado da Europa, até a Espanha, pregar o evangelho. Essa era a expectativa, esse coração ansioso por fazer, por viver na missão de Deus. Para alguém que queria tanto fazer algo sem pedido pelo Espírito, deve ser difícil. E a ação que ele teve que tomar foi uma não ação naquele momento. Quando Deus revela, a gente precisa agir de acordo. Lá em Romanos está escrito: pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem mover os atos do corpo, viverão, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós somos conduzidos pelo Espírito do nosso Deus, a gente tem a garantia, porque a gente sabe que os pais cuidam muito bem dos seus filhos. Os pais que têm Deus no coração, mais ainda, e o pai que é o próprio Deus, muito mais do que qualquer outro. Agora, a gente pode viver de acordo com outras coisas, mesmo quando a nossa expectativa é boa. O povo de Israel, muitos deles esperavam pelo Salvador, pelo Messias, aquele que traria a restauração. E a gente não lê na história da Bíblia, porque a história da Bíblia termina 400 anos antes do Antigo Testamento, 400 anos antes da chegada de Jesus. Mas no meio daquele tempo, apareceu uma pessoa, o nome dele era Judas Macabeu. E ele falou no meio do povo: chega dessa opressão dos romanos. Eles tomaram a nossa nação, eles não deixam a gente adorar da forma como a gente gostaria, o nosso templo é sujo e desviado do que deveria ser, vamos tomar de volta o poder. E foi diferente de todos os outros que falaram a mesma coisa antes, porque isso já tinha acontecido muitas vezes e depois dele muitas mais também. Todos os outros tentaram tomar esse poder, mas uma pequena nação, com alguns milhares de pessoas, certamente não conseguiriam ganhar do maior império da história até então. Acontece que ele conseguiu. Ele juntou o povo, ele fez uma revolução, ele matou um monte de romanos e tomou o poder. E isso virou um feriado nacional para os judeus, que eles comemoram até hoje. Ele não era o Messias, infelizmente isso durou alguns dias. E toda essa violência e toda essa angústia que eles passaram, perceberam que foi sem propósito. Se não anda no Espírito, se não tem revelação, a sua ação certamente vai ser mal conduzida. A gente pode esperar por muitas coisas, e a gente pode esperar por coisas de Deus, mas a gente precisa agir de acordo com esse mesmo Deus. E se a gente não agir, a gente não vai ver cumprir. Agora, da ação, a gente vê mais uma próxima etapa. Da ação, temos a proclamação e, junto dela, a satisfação. No final desse texto de hoje, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória de Israel, o teu povo. E o pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que havia sido dito a respeito dele. Se a gente vive no Espírito, a gente vê a revelação. Se a gente vê, a gente pode se mover de acordo com esse Espírito.
E nesse momento vem a parte mais fácil, finalmente a completude. Os nossos lábios se abrem sozinhos e o nosso louvor sai da nossa boca como algo que a gente nem esperaria. Simeão passou a vida inteira, e eu imagino, se eu fosse ele, eu teria simulado um monte de discursos, eu teria escrito um discurso mais bonito possível, e na hora eu tenho certeza, eu ia esquecer de tirar o papel do bolso e ia sair a glória de Deus. Porque nada melhor do que o próprio Espírito para trazer palavras de alegria. A satisfação é um momento maravilhoso, e para quem espera, é isso que a gente anseia. Mas muitas vezes a nossa ansiedade em relação a essa espera pode desvirtuar esse próprio momento. Se a gente tomar nossas próprias decisões com nosso próprio discernimento, se a gente dizer que tivemos alguma revelação e essa revelação não for de Deus, mas do nosso interior, se a gente não caminha a nossa vida com o Espírito Santo, a gente pode até ver a completude da nossa expectativa, mas ela não vai ser uma satisfação completa no nosso Senhor. Lá em Isaías capítulo 49, está escrito: assim diz o Senhor, no tempo favorável responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Deus já tinha profetizado, falado muito antes, que algum dia seria o dia da salvação, que os povos seriam restaurados e aqueles que viviam em trevas encontrariam luz. Foi assim que João descreveu a chegada de Jesus, não é? Que veio uma luz no meio das trevas. Mateus também falou. E aqui Simeão mesmo, ele cantou que veria a luz nesse momento. Essa completude na vida de Simeão não foi só na vida dele. Foi para todo Israel, e não só para todo Israel, foi para todos aqueles que ouviram da palavra de Jesus. A nossa satisfação nunca deve vir desacompanhada. A nossa proclamação também não é só louvor, a gente compartilha o evangelho. Se Simeão não tivesse contado o que aconteceu e os discípulos não tivessem registrado depois para a gente ouvir, para a posteridade, a gente não estaria meditando essa palavra maravilhosa do nosso Senhor, cheia de esperança. O que você tem esperado na sua vida? Às vezes a gente para antes de fazer a primeira pergunta. Às vezes a gente vive a nossa vida entendendo o que é bom, o que é certo. Eu venho no culto, eu sirvo a Deus, eu louvo o meu Senhor, eu faço o meu devocional, eu cresço na palavra, eu até tento descobrir qual que é a minha vocação específica. Mas mesmo depois de caminhar e fazer o que a gente já faz, se isso se tornar rotina, a gente não esperar algo específico que Deus tem para nós, nada vai acontecer. Porque Deus vai revelar e a gente não vai ouvir, e Deus vai ordenar e a gente não vai se mover. Um desafio que nós temos, não apenas nessa manhã, mas nós somos relembrados. Orarmos continuamente a Deus para que Ele traga discernimento, para que nós possamos entender o que esperar dos nossos dias. Pode ser algo bem palpável, e eu acho legítimo a minha espera por me casar também. É algo que eu acho que vem de Deus. O que você espera para os seus dias? O Daisy e a Vitória já estão quase encontrando a expectativa que a Vitória tinha desde os 8 anos de idade, por mais que ela não se lembre. Eu vou fazer um parênteses aqui. Uma vez eu conversei com a minha prima, Vitória. Eu tinha 10 anos, então eu me lembro um pouco melhor. Ela tinha 8 anos. E com 10 anos eu queria brincar e eu queria... Eu não sabia conversar ainda, então eu só queria brincar. E aí eu fui conversar com a minha priminha e eu falei: o que você quer fazer da vida, assim, né? Ela falou assim: eu vou ser missionária na África, né, tal. Eu falei: você tem 8 anos, né? Que diferente. E daí eu fiquei com muita vergonha, porque eu pensei: nossa, eu só estou pensando nas minhas coisas aqui, da vida, dos meus amigos, da minha vergonha e timidez intensas. E a minha prima estava lá, super madura, crente na fé. Eu falei: eu vou começar a correr atrás dessas coisas, né? Eu vou orar mais, buscar de Deus o que eu tenho para mim. E daí eu passei alguns anos intensos buscando de Deus, assim, nossa, o que Deus tem para mim? E daí, quando eu entendi o discernimento de Deus, do meu chamado, eu fui conversar de novo com a minha prima. Eu falei: lembra quando você falou que você tinha chamado missionário? Ela falou: como você sabia que eu tinha chamado missionário? Nunca falei para ninguém, descobri esse ano. Eu falei: não,
Mas tá. Aí eu tive essa conversa umas 3 ou 4 vezes, e toda vez ela esquece que aquilo aconteceu. É muito engraçado. Mas é também legal porque é real, né? Deus continuou dando a mesma direção. Mesmo que a sua memória seja fraca, a revelação de Deus ainda está lá. Essa é a nossa moral. Desculpa, Vitorinha. Mas a questão é, Deus fala, e se você continua vivendo a sua vida, alguma hora vai acontecer. Já chegou tão breve, ano que vem eles vão ir para a África. A gente não sabe o que eles vão encontrar lá. Muitos desafios, certamente. Mas se isso veio da revelação de Deus, se eles viveram com o Espírito Santo e agora eles estão se movendo nessa direção, certamente, dificuldades que sejam, eles vão encontrar com satisfação. Vamos entregar então para Deus nesse momento em oração. Que nós possamos encontrar com essa satisfação que vem do nosso Senhor. E antes disso entender que a gente precisa aguardar com expectativa algo que só o Senhor pode revelar nos nossos dias. Vamos pedir então que o Senhor sonde nossos corações, que Ele nos traga a revelação e discernimento para o que nós devemos esperar e aguardar, não parados na nossa vida, mas conduzidos pelo Seu Espírito Santo. Que Ele possa nos incentivar a orar ardentemente, para que nós possamos ver com os nossos próprios olhos acontecer as maravilhas que Ele tem para fazer no nosso meio. Que nós possamos orar também por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para aqueles que ainda não sabem o que esperar ou porque aguardam sem ter um propósito e vivem só satisfações amargas ou coisas doces que passam muito breve. Que nós possamos, quando vemos a completude e a satisfação em nossas vidas, proclamar o Evangelho de Cristo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento. Senhor Santo Deus, só o Senhor conhece a profundeza dos nossos corações. Só o Senhor conhece os planos que o Senhor fez para nós. Nós te pedimos que o Senhor nos traga a revelação de forma clara para que a gente possa entender o que nós podemos aguardar com expectativa do Senhor, o que nós podemos ver com nossos olhos das suas maravilhas, porque certamente a gente precisa receber do Senhor nos nossos dias. Porque certamente a gente deseja e a gente anseia ver a sua mão poderosa agir no nosso meio, especificamente em cada uma das nossas vidas, algo que o Senhor preparou, algo que ninguém imaginou e certamente se cumprirá porque veio dos seus lábios. Eu te peço, Senhor Santo Deus, que o Senhor venha em cada um de nós aqui, que o Senhor traga da sua palavra uma direção específica, uma direção maravilhosa do Senhor, e que nós possamos entender da sua revelação, que nós possamos ser movidos pelo seu Espírito sem apressar, sem mudar caminho, sem pensar numa estratégia que parece melhor aos nossos olhos. Que o Senhor possa trazer da sua direção, da sua palavra em nossos dias. Que o Senhor possa trazer também para essa igreja Holiness de Suzano uma direção não apenas para 2025, mas que nós possamos continuar uma caminhada que vive no Senhor, uma caminhada de crescimento, uma caminhada de testemunho, uma caminhada de louvor e de adoração, uma caminhada que nós podemos ter brilhantes no Senhor, porque nós refletimos da sua luz que trouxe salvação nesse mundo. Nós te agradecemos porque o seu nascimento mudou tudo para nós, e nós te agradecemos porque o Senhor continua falando no nosso meio e é presente aqui. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé.
consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje, para todo sempre. Amém.